estudar hoje a parábola dos dois fundamentos, se encontra em Mateus capítulo 7. Vamos ler do versículo 24 até o versículo 27. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias, você está sendo projetado aqui. Mas é um texto muito curto, vamos ler responsivamente. Eu lerei um versículo e a congregação lerá o seguinte: os dois fundamentos. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Vamos ler responsivamente. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram muito contra aquela casa, e não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram muito contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse texto é muito fácil de ser entendido. Ele nos traz realmente uma clareza muito grande em si, porque demonstra que esse fundamento é a vida do cristão. E nós vamos meditar hoje sobre isso, sobre o fundamento da vida do cristão, sobre a vida do crente na sua militação na vida religiosa, tanto na igreja como em casa, como no serviço, onde quer que andar, ele possa dar testemunho e ter uma profundidade religiosa, de intimidade com Deus, para que assim ele possa ser abençoado e ser um obreiro de Deus. Então vamos começar aqui na verdade eu queria começar a falar sobre o farol de Alexandria, para servir como base, mas aí eu achei interessante falar sobre as 7 maravilhas do mundo e terminar com o farol de Alexandria, não é? Então nós vamos projetar aqui no primeiro slide, né? Que está o Mateus 7, 24 a 27. Vamos lá, irmã. Eu não trouxe. Mas eu trouxe o pendrivezinho. Não estou conseguindo tirar, mas tudo bem.
Mesopotâmia, quer dizer terra entre rios, entre o Tigre e o Eufrates, que vai de norte para sul, e ele nunca se afasta mais de 100 quilômetros um do outro, né? E é descrito como jardim em terraços elevados, supostamente construído pelo rei Nabucodonosor II, e sua existência histórica ainda é debatida. Esse jardim teria sido feito pelo rei para sua rainha Semiramis. Aqui nós temos outro, das 7 maravilhas do mundo antigo, as cidades de Olímpia tinha como protetor Zeus. Zeus é um tipo de Deus, chefe dos deuses. Eles tinham deuses para tudo: Deus da caça, Deus da guerra, Deus do amor, da colheita. Os gregos tinham deuses para tudo. Tanto assim como o apóstolo São Paulo, quando chegou em Atenas, ele foi subindo para o Areópago e encontrou então vários deuses, né? E um altar sem nada, né? Ao Deus desconhecido. Aí que Paulo fala: esse Deus que vocês adoram sem conhecer é o Deus que fez os céus e a terra, porque não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita no céu. Então, esse aqui é o templo. Aqui é a cidade de Zeus e Olímpia, tinha como Deus protetor, era realizado jogos de 4 em 4 anos, os Jogos Olímpicos, dividiam de 12 e 15 metros, né? E é homenagem a Deus e Olímpia, é por isso que é chamado de Olimpíadas, é feito de 4 em 4 anos. A história conta que as Olimpíadas começou quando um soldado grego soube que a cidade ia ser atacada, e ele correu 42 quilômetros, né? E chegando na cidade de Atenas, anunciou que seriam atacados e morreu de infarto. Aí de 4 em 4 anos eles fazem as Olimpíadas em homenagem a esse soldado que morreu, mas com o tempo essa periodicidade de 4 em 4 anos se perdeu quando o mundo foi crescendo. Se tivesse guerra, eles paravam as guerras, iam num país do outro e praticavam as Olimpíadas. Até que em 1996, um barão francês chamado Barão de Coubertin, ele fez renascer, entre aspas, as Olimpíadas. Ele tentou e conseguiu reunir o mundo inteiro, e aí está as Olimpíadas de 4 em 4 anos, recriação do Barão de Coubertin, um francês. Aqui está o templo de Ártemis em Éfeso, né? É uma das 7 belezas também. Na Turquia, um dos maiores templos da antiguidade, dedicado a deusa Ártemis, famoso por sua grandiosidade e riqueza. E a deusa Ártemis para os gregos é Diana para os romanos. E esse texto aqui, a Bíblia fala sobre ele. A referência à deusa Diana está no livro de Atos, capítulo 19, 24 a 28. Com certeza os irmãos já leram esse texto aqui, onde um muríade chamado Demétrio causou alvoroço em Éfeso depois do seu ensinamento do apóstolo Paulo sobre o Deus verdadeiro, ameaçado o comércio de miniaturas do templo da grande deusa Diana, que toda a Ásia e o mundo adoravam, levando a multidão a clamar: grande é a Diana dos Éfesos. Ele fazia miniaturas e vendia. E aquilo revoltou a mente o Paulo, que anunciava o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus que muda, que transforma, que realiza. E ele então se revoltou contra a venda dessas miniaturas da deusa Diana, né? Aqui está o Museu de Halicarnasso, atual é Bodrum, na Turquia, túmulo monumental do rei Mausou, de onde deriva o tom mausoléu. Hoje em dia nós falamos mausoléu da capital do rei Mausolo, e fizeram a verdadeira obra de arte que guarda os restos do rei Mausolo, né? Está localizado na Turquia, também uma obra de arte. E aqui está o Colosso de Rhodes, na Grécia, estátua com 133 metros de altura do Deutério, erguida no ponto de Rhodes, símbolo da vitória e da liberdade.
sabe o que é Titã? Nós vamos falar que é uma banda de rock. Tem uma banda de rock chamada Titãs. Os Titãs. Pensaram, né? A mitologia grega. Os Titãs era para eles, não para nós. Cristãos, salvos, transformados, não. Mas para a religião pagã grega, era filho dos deuses com humanos. Filhos de deuses com humanos. Então nasciam os titãs semideuses. Entendeu direitinho? Então, ou filhos de deusas humanos. Então não era Deus e nem era humano. Por exemplo, Hércules, por exemplo, era um semideus, era um titã. Aí tem o Teseu, aí tem vários. Porque as pessoas, quando tinham habilidades especiais, quando possuíam habilidades extras pessoais, eles falavam que eram titãs, que era nascido de um rei, de uma pessoa comum como um deus, ou filho dos deuses. Né? Vamos ver. Eu li tudo aqui. O Hélios era o deus grego do sol, o titã que é personificado, o astro responsável por conduzir sua carruagem de fogo pelo céu todos os dias, do leste ao oeste, trazendo luz ao mundo. Além de ser o sol, ele também era o guardião do juramento e da visão, reconhecendo quase tudo que acontecia no mundo. E esse aqui é o último que eu quero mostrar para nós entrarmos na lição. É o farol de Alexandria. O farol de Alexandria. Na ilha de Faros, guiava os navegantes com sua luz e foi uma das estruturas mais altas do mundo antigo, com 40 metros de altura. Para os irmãos terem ideia de 40 metros de altura, eu fui fazer uma pesquisa e vocês estavam ali depois do shopping, a gente passa de ônibus, de carro. Tem 2 prédios em construção. Tem um prédio pequeno na frente, tem um prédio no segundo atrás, muito alto. Anotaram? Aquele prédio tem 50 andares. Então 40 andares é apenas 10 andares a menos. Como era alto realmente o farol de Alexandria. Ele era todo de azulejo, tá? Que brilhava o sol. Brilhava o sol para que os navegantes não se perdessem. E em cima, como fazia à noite para ter luz elétrica, que não tinha luz elétrica naquela época, faziam fogueiras, constantemente ficava uma fogueira acesa e espelhos em várias posições, de formas que fazia um farol que jogava para o mar adentro. E muitos marinheiros não se perdiam, muitos navios não se desviavam da rota, porque via realmente aquele farol feito com o fogo que espelhava então nos espelhos. Hoje em dia tem luz elétrica, não tem esse problema. Mas antigamente aqui em cima tinha uma fogueira constantemente. E essa base aqui, ó, é uma base inabalável. 1/4 do cimento gasto no Maracanã foi gasto para fazer essa base aqui. Tá bom? Aqui que eu quero começar. Era realmente achava indestrutível, porque era uma base muito forte para aguentar tanto peso assim. Meus irmãos, o farol de Alexandria ele foi construído no reinado de Ptolomeu e aí é a importância das 7 maravilhas. Então nós vamos ver aqui, qualquer construção civil na época precisava de quilômetros para ser avistado até o mar, não era o caso ali. Vamos à frente aqui. A parábola dos 2 fundamentos, não é? Aqui nós temos 2 desenhos aqui. Tem um castelo muito bonito desenhado aqui na areia. E a tendência aqui é que o mar invade e derruba em segundos esse castelo aqui construído na areia. Porque, logicamente, ele não tem fundamento, ele não tem base, ele não tem estrutura. Enquanto que aqui tem uma casa feita na rocha. É mais fácil
gostaria de ouvir os irmãos. Nós estamos na escola dominical e é para tirar dúvidas. Então, qual a importância de nós sermos firmes na rocha? Alguém se habilita a dizer? Para que ser firme na rocha? A rocha é Jesus. Nós estamos na rocha que é Jesus. Para que ser firme na rocha? Eu quase que respondi a pergunta. Alguém quer falar? Qual é a importância de ser firme na rocha? Para a gente não cair, ficar firme. Para não cair, ficar firme. Ficar forte na presença de Deus. Ficar forte. Quando vier os vendavais, quando vier a tempestade, quando vier os furacões, nós não cairmos. A nossa vida vem furacão, a nossa vida vem tufões, vem maremotos. E se nós estamos seguros em Jesus, nós não caímos. Por que ser firme na rocha? Devemos ser firme na rocha porque a instabilidade e a insegurança são um dos maiores problemas do cristão em desenvolvimento. Irmãos, não sei se vocês já sentiram fracos na fé. Eu vou confessar aos irmãos que eu já senti, muitas vezes, fracos na fé. E acho que a maioria aqui já sentiu. E não somente nós, tem pessoas da Bíblia também que já sentiram fracos na fé. Abatidos, para baixo, na vida espiritual, enfraquecidos espiritualmente, não tem nem vontade de orar, não tem vontade de ir na igreja, tem preguiça de ler a Bíblia. Isso tudo é o que? Insegurança, um dos maiores problemas do cristão em desenvolvimento. A analogia do cristão em desenvolvimento. Esse gráfico aqui está fininho. Eu fui fazer no computador e não deu muito certo, mas acho que dá para vocês verem. A vida do cristão parece muito com essa linha aqui, ó. A vida do cristão começa aqui, depois ele aumenta, depois ele desce, depois aumenta, depois desce um pouco, depois cai um pouco. Aquela época que o cristão está lá embaixo, está por baixo. Depois ele sobe um pouquinho, depois vem um congresso, vem um acampamento de senhores, de jovens da igreja, aí ele sobe. Aí chega na igreja alegre, feliz, tranquilo, ele vem buscando a alegria, a satisfação, contaminação, ele está lá em cima. Então vai passando o tempo, ele cai, ele esfria novamente. Depois é uma conferência na igreja, é um trabalho especial, e ele se sente novamente, ele torna a subir. E assim é a vida do cristão, para baixo e para cima. E não somente ele não, quer ver? Olha, vamos ler, eu contei aqui, botei Elias, cansaço, desejo de morte. Elias, o profeta, após a grande vitória no Carmelo, Elias entra em que? Um profundo abatimento. 1 Reis 19:4, quem encontrar pode ler, por favor. 1 Reis 19:4. Pode ler, basta agora. Ele mesmo, porém, se foi no deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zinco, e pediu para si morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. O profeta Elias disse isso. Então, meus irmãos, o desânimo não é típico seu. Tem algum irmão desanimado aqui na igreja, sabe? Isso faz parte da vida espiritual. O pastor também sente assim. Isso faz parte da vida espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo fala assim: quando eu estou forte, que eu estou fraco. Quando eu estou forte, eu acho que eu sou tal, que eu sou bom. Aí que eu estou fraco, estou na linha do inimigo, pronto para receber uma flechada do inimigo no peito. E quando eu estou fraco, como é que diz? Eu estou forte. Quando eu estou fraco, eu estou curvado, eu estou humilhado, eu estou buscando a face do Senhor, eu estou clamando por Deus.
E é nessa hora realmente que eu me sinto forte. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Contexto: o medo, a solidão, o esgotamento emocional, resposta divina. Deus fortalece. O que Deus faz com Elias? Fortalece com descanso, alimento e revelação suave. Deus nos escuta nos momentos em que nos sentimos fraquejados. Olha quem ficou também abatido. Davi. Eu não botei aqui não. Botei. Davi, ele diz, a alma abatida e inquieta. O salmista expressa repetidamente o desânimo no interior. Salmo 42, 5. Alguma pergunta pode fazer, meus irmãos. Escola dominical é para tirar dúvidas. Salmo 42, 5. O que diz? Porque está batida a minha alma, porque perturba dentro de mim. Davi que tinha uma... Eu ainda o chorarei, e ele renuncie de Deus. Por que estás abatido a minha alma? Meus irmãos, sentimos abatidos sim. Faz parte da nossa fraqueza espiritual diante de um Deus soberano. Faz parte da nossa limitação espiritual diante da grandeza infinita e extraordinária de Deus. O próprio Davi: por que estás abatido a minha alma? E porque tu perturba dentro de mim. A perseguição e o afastamento do culto público. Davi dialoga com a sua própria alma, chamando a esperança. Mas tem outro aqui. Olha quem entra nessa lista: Jeremias. Angústia e desejo de não ter nascido. Olha o que Jeremias vai dizer. O profeta do sofrimento manifesta profunda dor existencial. Jeremias 20, 14. Jeremias 20, 14. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu a luz a minha mãe. Rejeição, prisão e oposição constante. Tensão teológica. Fidelidade profética em meio à dor espiritual. Pessoal, maldito o dia que eu nasci. Uma palavra parecida com essa eu coloquei aqui. Jó também falou, amaldiçoou o dia que nasceu. Ó Jó, desespero diante do sofrimento. Mesmo sem perder a fé em Deus, Jó lamenta profundamente. Jó capítulo 3, versículo 3. O irmão que encontrar primeiro pode ler, pode soltar a voz e ler. Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido o homem. Pereça o dia em que eu nasci, e lamento o dia que nasceu, e a noite em que se disse, foi concebido o homem. E com tudo isso ele não pecou. Perda, no contexto, é perda, luto e incompreensão, é ensino central. A fé pode coexistir com o lamento perfeitamente. Exaustão pastoral. O líder do Êxodo confessa incapacidade de caminhar sozinho. Tá? Não posso eu sozinho suportar todo esse povo. Quem fala isso? Eu não coloquei o nome aqui. Quem fala isso? Está lá em número 11, 14, 25, já deu a pista. Quem fala isso? Não posso eu suportar sozinho todo esse povo, porque me é pesar demais para mim. Se uma pessoa só, se 2 pessoas, se 10 pessoas te cobram muita coisa, imagine então a multidão do povo que estava saindo do Egito. Agora deu a dica boa. Mas é números quantos? Números 11, 14 e 15. Contexto: murmuração constante, murmuração e a resposta divina. Reparte o fardo com outros líderes. Aparece Arão, então Deus nomeia Arão para ajudar. Jonas teve frustração espiritual.
se entristece profundamente quando Deus demonstra misericórdia. Jonas 4:3. Jonas 4:3. Peço-te, pois, ao Senhor, pode ler. Aí está, meus irmãos, no contexto, um conflito entre a justiça humana e a graça divina. Deus educa o coração do profeta. Deus conforta o coração do profeta nesse momento. Meus irmãos, isso tudo para nós sabermos que quando nós estamos desanimados, tristes, abatidos, quando nós estamos prostrados, confiemos que Deus está conosco. Confiamos que Deus não falha. Ele não falhou com os seus profetas, com aqueles homens que andavam com Deus, que caminhavam com Deus, aqueles homens que não eram homens de Deus, que para mim não existem homens de Deus. Para mim existem homens, está lá acho que em Tiago, existem homens grandiosamente usados por Deus. Elias era um homem sujeito ao mesmo nós, e orou para que não chovesse, e não choveu. Depois ele orou para que chovesse, e choveu. Então não existe grande homem de Deus, existem homens grandiosamente utilizados por Deus. E o apóstolo Paulo, aqui para terminar, não, é a penúltima é Jesus. Paulo, desespero acima das forças. O apóstolo Paulo, no limite, momento de extremo, fomos sobremodamente agravados aí com vocês. 2 Coríntios 1:8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na área, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Isso. O contexto desse texto é perseguição e tribulação ministerial. Qual foi o resultado? Maior dependência de Deus. Eu acho que a maior angústia de tudo isso, o maior exemplo, é o exemplo de Jesus na agonia profunda do seu Getsemane. O próprio Senhor experimenta a ação, a aflição intensa, quando ele diz em Mateus 26:38, a minha alma está, como diz o restante, a minha alma está profundamente triste, angustiada, a mesma coisa. Mistério cristológico, verdadeira humanidade, união imperfeita. A dor é elevação à oração. Meus irmãos, para que ser firme na rocha? Já falamos ali. Porque a instabilidade, a insegurança não é típica apenas desses homens que mencionamos aqui. Se ela teve com Davi, teve com Jeremias, teve com Jonas, ela pode estar também com qualquer um de nós aqui. Então, quando o irmão sentir-se abatido, busque a Deus em oração, busque a Deus em súplica, que Deus vai fortalecer a sua alma, vai fortalecer o seu coração e vai te dar energia, porque Ele prometeu isso. Ele fez no passado, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por que sermos firmes na rocha? Por que sermos firmes na rocha? Para que nós precisamos ser firmes na rocha? Vamos ser abalados. Para não ser abalados. Porque o sucesso da nossa vida espiritual está sempre relacionado com os alicerces onde estamos firmados. Se a nossa conversão se firmou na areia, quando vier o refluxo das águas, vai derrubar tudo. É por isso que nós já conhecemos tanta gente, já esteve na igreja, que orava na igreja, que participava dos trabalhos, mas a sua casa espiritual estava construída na areia. E quando vieram a tempestade, quando vier a maré alta, foi destruída. Tá? Então nós precisamos de construir
O alicerce é onde nós estamos firmados. Onde nós estamos firmados. O sucesso da nossa vida espiritual está onde nós estamos firmados. O outro motivo pelo qual devemos ficar firmes na rocha é por causa de 2 Timóteo 4, 3 e 4. Pode encontrar aí dele, por favor. Por que ser firme na rocha? Por causa do alerta encontrado em 2 Timóteo 4, 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Haverá esse tempo. O evangelho é muito pesado para mim. Você fica na rocha por causa do alerta de se encontrar de Timóteo. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina do evangelho. A palavra de Deus é muito forte. E ele não vai suportar. Eu vou voltar para o mundo porque no mundo é melhor. Quando não tem tanta exigência assim da igreja de ser cristão. Se ele é cristão verdadeiro, ele não vai para o mundo. Ele pode enfraquecer, mas não vai para o mundo. Ele pode sentir-se fraco, abatido, mas não volta para o mundo. Passos para serem firmes na rocha. Agora vamos ver a parte central do estudo. O primeiro passo é ter Jesus. Jesus Cristo é muito mais do que uma religião, muito mais do que um estilo de vida, muito mais do que uma igreja, muito mais do que uma história e muito mais do que você pensa. São os passos para ser firmes na rocha. Então, todos nós aqui queremos ser firmes na rocha. Então, quais são os passos que nós estamos dando? Já vimos que temos possibilidades de sermos fracos na rocha. Construir nossa casa na areia. Mas quais são os passos que nós temos que dar? Qual é o caminho que devemos passar? Onde devemos pisar para sermos firmes na rocha? Vamos ver? A base para a insegurança de muitos cristãos está no fato deles ainda não terem tido um encontro coração a coração com Jesus, mas somente mente na mente. Estava essa pesquisa ontem, 80% da população mundial acredita em Jesus. E apenas 20% da população mundial aceita Jesus como Salvador. É para os irmãos observarem que nós temos que ter um encontro com Jesus. Temos que ter um encontro com Jesus, não mente a mente, entender intelectualmente que há um Salvador da humanidade, mas sim abrir o coração e ter uma relação de coração com coração com Jesus. Esse faz verdade. O jovem rico, ele teve um encontro coração a coração ou mente a mente com Jesus? O jovem rico. Fala alto, mas não tem. Coração. Não foi a mente. Jovem rico? Foi a mente. Ele saiu triste. Mente a mente, ele saiu triste porque ele era dono de muitas propriedades. Quando Jesus falou com ele, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem, segue-me. E ele saiu dali triste porque era dono de muitas propriedades. Nicodemos também entrou, todos sabem que tu és filho de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, quando Jesus começa a falar com ele, percebemos nitidamente que havia um reconhecimento de Nicodemos, que Jesus vinha da parte de Deus. Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E aí, meus irmãos, o que acontece? É um encontro mente a mente e não coração com coração. Nicodemos Pastor, também. há uma diferença entre os dois personagens que o senhor citou aí, que é interessante, né? O jovem rico, quando Deus falou para ele, vem
Zaqueu recebeu Jesus em sua casa. E ele se converteu. Parece que nós podemos. Não consta. Uma dificuldade, né, de aceitação, né? Ele imaginou que ele. Tá bom. Bora falar, Nicodemos não teve coração, não, porque lá pra frente, quando Jesus ele é morto, tirado da cruz, ele foi até o Pilatos pediu para que pudesse sepultar a Cristo, junto com José de Arimateia. sei. Então ali não seria, não? Mas na narrativa bíblica desse encontro foi face a face. Pode ser que depois ele tenha tido realmente, tenha compreendido. É tanto que ele estava tão ignorante que ele falava: como é que eu posso voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Então ele, eu acho que durante o ministério de Jesus, ele pode realmente ter aceito. Agora, pela narrativa bíblica, ele era um encontro mente a mente. E tudo começa mente a mente mesmo. Nós primeiro compreendemos o plano salvífico e depois aceitamos Deus como Salvador, ou o chamado de Deus para estarmos com Ele. Mas é que quando você vai ler na Bíblia, Paulo escreve, não lembro se é aos Coríntios, não lembro onde está escrito, que a cruz é uma loucura. Para os que perecem. Entendeu? Entender dessas coisas, às vezes é muito mais complicado. Então, pode até ter um encontro mente a mente, mas o que vai prevalecer mesmo é o coração, porque tem coisas que a gente ainda não entende. Por exemplo, a gente consegue aceitar, mas não consegue entender a Trindade. A gente consegue aceitar que Cristo morreu por nós, mas a gente não consegue entender de fato, assim, concretizado, como que a purificação se junta a nós, entendeu? Assim, a gente crê nisso, mas entender para confiar naquele arrependimento de fato, é um pouco difícil de entender de fato. Entendeu? Nós temos. Todo mundo iria aceitar a Cristo se fosse fácil. Nós temos fatos, por exemplo, de conversões imediatas, como Paulo, a caminho de Damasco, quando ele se encontrou com Jesus, ele mudou de uma hora para outra. Ele caiu, alguns falam que ele caiu do cavalo, a Bíblia não fala cavalo. A minha fala que ele caiu por terra, o pregador, aí Saulo caiu a cavalo. Não, ele não fala cavalo, não, fala que ele caiu por terra. Pode examinar aí. E ele levantou dali já um novo homem convertido. Na compensação, os discípulos falam que nem os irmãos de Jesus queriam nele, e Jesus falou: Pedro, quando converteres, fortalece a teus irmãos. Então há processos que demoram para serem, quando demora para ser convertida. E tem pessoas que são convencidas. Tem pessoas que são convencidas que Jesus é o Salvador, mas não são convertidas, porque uma coisa é uma coisa. Convencer é aceitar uma coisa. Isso é verdade. Isso é verdade. A H2O, a água com hidrogênio. H2O. Eu me convenço disso. Agora, conversão é mudança de vida, é mudança de rumo, é alterar o percurso. É uma nova criatura. Então, isso aconteceu com os discípulos. Eu fico pensando com a dificuldade que quando Pedro, quando Jesus disse para ele, ele ia negar, ele falou: de forma nenhuma, eu não vou te negar. E vai negar diante de uma criada, não é? E vai negar, e 3 vezes, quando nega, ele ouve o galináceo cantar, que não é galo não, tá, meus irmãos? Se aproveitar a oportunidade aqui, galináceo era um instrumento que era tocado para a troca da guarda. Era um instrumento chamado galináceo. Então, quando tocava o galináceo, a mudança da guarda, aí os guardas mudavam, o galináceo mudava. Então não era o galo. Eu, quando era pequeno, achava que era um galo mesmo que cantava, cocoricó, né? Mas não, o galináceo é um instrumento musical, tipo uma corneta que era tocado e as pessoas mudavam, trocavam a guarda. Vamos ver. Só o encontro verdadeiro com Jesus nos garante a verdadeira vida. São várias placas, olha. Aqui está Jesus nessa igreja. Está nessa. Cuidado. Cuidado com esse crente que fica pulando de galho em galho, procurando igreja por igreja. Cuidado. Jesus é um só e Ele está em todas as igrejas que confessam verdadeiramente a sua palavra. Aqueles que aceitaram-o como Salvador,
aqueles que seguem os seus caminhos, aqueles que têm Jesus como centro da sua vida. Vamos lá. Jesus torna tudo novo. Encontrar Jesus é importante. Mas é suficiente? Estou fazendo uma pergunta a vocês. Encontrar Jesus é importante, mas é suficiente? Eu também responder não. Se responder errado, nós estamos aqui para aprender. É suficiente para quem crê, mas para quem não crê... É suficiente? É suficiente, né? Então tá, vamos ver. Isso não basta. Encontrar Jesus não basta. Ter Jesus significa aceitá-lo não como Salvador da humanidade, mas Salvador pessoal. Ó, viver para Jesus, segundo passo. Viver para Jesus, dar o primeiro passo, Jesus começa a fazer parte da linha reta da nossa vida. Então tem aqui uma linha formada por pontos, é a nossa linha reta também, vejamos. Eu queria colocar aqui mais coisas, mas no espaço não dá. Eu coloquei aqui trabalho, lazer, Jesus, família. Eu poderia colocar aqui academia, escola, faculdade, futebol com os amigos, sei lá, uma série de coisas que a gente faz, que não é pecado fazer na igreja. Uma linha formada por pontos. Então a pessoa trabalha, estuda, tem família, faz academia, joga bola e se converte, aceita Jesus, vem para a igreja de domingo. É suficiente isso? Não, por quê? Hã? Primeiro buscar a reina e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ó, a linha reta temos que trocar por um círculo onde Jesus é o centro. Olha que maravilha, ó. Olha que bênção. Olha que bênção aqui. Olha a bênção aqui, ó. Estudo, trabalho, lazer, família, academia, outro de igreja. Jesus tem que ser o centro da nossa existência. Tudo o que passamos, quer comais, quer bebais, passais para a glória de Deus. Então aqui inclui tudo isso, olha. Família, voltado para Jesus. Lazer, voltado para Jesus. Trabalho, estudo, igreja. Tem outros aqui que gostam de outras coisas, academia. Tudo que fizermos, Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Jesus tem que ser o ponto central da nossa vida. Jesus não pode estar na igreja só de domingo, não. Eu lembrei da história, aquela criança que perguntou ao pastor para a gente mudar para a igreja. Essa ilustração é velha. Velha que a maioria aqui conhece. Pastor para a gente mudar para a igreja, não? Pastor para não tem gente mudar para a igreja, não. Porque morar em casa e ir para a igreja periodicamente, nos dias de trabalho. É porque em casa meu pai é muito bonzinho com a gente como a mãe. É muito ruim para a gente como a mãe. Mas chegando na igreja ele fica bonzinho. Então eu queria morar na igreja para ele ser bom o resto da vida. Nós temos que ser testemunhas de Jesus na academia, na família, no lazer, tudo o que fizermos. Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Agora, quando o guarda bateu no meu carro ali, que estragou, depois você vê lá direitinho, eu falei com ele, eu estou um pouquinho atrasado, estou indo para a igreja, eu sou pastor da igreja e tudo, mas vamos dar tempo para isso aqui, eu vou resolver isso aqui. Não tem problema, eu dei ré mesmo, eu estou errado e tudo, eu pago e tal, aquela coisa todinha. Tudo que é fazer, mas eu coloquei Jesus no meio. Olha, eu sou evangélico, sou pastor evangélico. E foi bom que parece também que ele é evangélico, falou, mas o diabo faz essas coisas para nos derrubar. Ele não falou, não entrou em detalhes. Aí ele deu o telefone dele para fazer o contato. Porque Jesus tem que estar em tudo, meus irmãos. Nós
podemos deixar Jesus na igreja e depois voltar. Vou pregar sobre isso à noite. Voltar à noite, depois foi embora, começa uma semana normal. Como é que é, irmã? Como é que é? Aí tem crente que só pega Jesus aqui, né? É. Só tem crente que tem igreja lá. Mas temos que ter Jesus, ó. Ele é o centro da nossa vida espiritual. Então vamos continuar para terminar o horário certo. Ué. Terceiro passo, andar com Jesus. Viver para Jesus também é andar com Ele. Vocês já repararam quando a gente começa a andar muito com uma pessoa, a gente começa a adquirir hábitos dela, palavreado que ela fala, gírias que ela fala, gestos que ela fala, até o tom de voz aparece. Tinha um pastor aqui no nosso presbitério, há muitos anos atrás, que eu ligava para ele, o filho dele atendia, eu pensava que era ele. Tanto que a voz parecia. Mas a convivência do patrão com o empregado, tá? Do filho com o pai, os colegas de rua, colega de faculdade, professor da universidade. Aqui, ó. Andar com Jesus é desenvolver dia a dia uma amizade íntima e genuína com Ele. Andar com Jesus é ter amizade com Ele. Eu não estou falando coleguismo, não. Qual a diferença entre amigo e colega? Colega passageiro. Colega é o quê? Passageiro. É passageiro. E amigo? Amigo você conta tudo nos dedos da mão só. Colega é colega de escola, que você nem sabe o nome. Colega é colega de profissão. Colega é colega de profissão. Na Bíblia deixa bem claro isso, lá em Mateus 26, ele fala lá no 73, logo depois aproximando-se os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar Identificava realmente com Jesus. Vamos continuar, vamos prosseguir. Mas infelizmente tem muito crente que infelizmente a boca fala o contrário. Xinga, fala coisas assim que você fala, será que essa pessoa realmente vive com Jesus? Porque fala a boca, o coração está cheio. João 15, 14. Vós sereis. Vamos ler? Vós sereis. Meus irmãos, eu grifei a palavra se. Vós sereis meus discípulos se fizerdes. Vou tirar o se daqui. Se não fizermos o que Deus manda, nós somos discípulos dele. Vós sereis meus discípulos se. Tem um condicional aqui. Quem é professor de português aí? Tem um condicional se. Vós sereis meus amigos, uma palavrinha bem pequena. Se, todavia, contudo, entretanto, fizerdes o que eu vos mando. Vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Eu tenho que pegar a palavra e fazer o que manda Jesus. Se eu estou na igreja só de domingo e de dia de semana, eu estou na rua, vou pregar sobre isso à noite. Jesus tem planos maravilhosos. Eu passei a semana inteira preparando um sermão. Quando foi ontem, 9 horas da noite, Deus tocou no meu coração e fez eu mudar o sermão. Não sei porquê. Pergunta o Espírito Santo, eu não sei. Com o computador que até de madrugada. Vós sereis meus discípulos, se fizerem o que eu vos mando. Então, a sua palavra está aqui, ela é infalível. Só seremos discípulos de Jesus se nós fizermos o que Ele manda. Se não fizermos, nós não somos discípulos dele. Mas o que Jesus nos manda fazer para termos comunhão e intimidade com Ele? O que Ele manda fazer? Alguns exemplos. A Bíblia está repleta. Eu ficaria aqui um mês todo falando. Mas vamos ver aqui alguns. Vigiar e orar, Marcos 18, 14, 38. Qual é a função de um
vigia tem que ficar esperto. Quando eu era criança, não vou demorar não, meus irmãos, faltam 12 minutos. Quando eu era criança lá no interior de Minas, tinha várias oficinas de beneficiamento de mica. Mica é um produto usado em materiais eletrônicos. Eu venho para cá, né? De rumo, né? Aí, um dia eu estava com a minha mãe à noite e encontramos em frente de uma oficina de beneficiamento de mica, era à noite. E tinha um homem com um relógio assim, parecia um despertador pendurado no pedaço de couro assim no braço. E minha mãe conversando com uma amiga dela, e eu não estava interessado naquela conversa, e estou doido para ir embora, e minha mãe está com conversa. Algumas mulheres, não todas, quando se encontram, já fala. E eu vi aquele homem sempre mexendo naquele relógio lá. E desde criança eu tive um espírito curioso, eu tinha que fazer filosofia mesmo, não tinha jeito. Falei, moço, seu relógio está quebrado? Toda hora eu sou médico no relógio aí. Aí o moço querendo passar tempo e conversar, disse, não, eu sou o vigia aqui dessa loja, essa empresa de beneficiamento de mica. E de 5 minutos eu tenho que dar corda nele. E se eu não der corda nesse relógio, amanhã os meus proprietários, os meus chefes, os meus supervisores vão olhar esse relógio e sabem que eu dormi pelo menos 5 minutos. Então não está quebrado não. Aí puxou a conversa comigo, eu entendi, falei, interessante isso, né? Maravilhoso, que coisa. Nós devemos ter assim também um relógio. Quando desdá, corda cada 5 minutos para ficar acordado. Para lembrar que Deus está conosco, Deus é o nosso vigia. Então vigiar significa estar acordado, ficar esperto. É estar avisado para avisar. Vigia não pode dormir. Por isso que Jesus diz, vigiar é para que não vigia, para não cair em tentação. O espírito está posto para a carne é fraca. Vigiar e orar. Vigiar e orar. É um momento tão bom orar dentro do ônibus. Quando o ônibus está dando lá, porque a melhor coisa que tem orar dentro do ônibus. Orar na praia. Quando estamos sozinhos em casa, a gente ficar vendo bobagem na televisão, vamos ligar, vamos orar. A todo momento. Lá na Epístola de Paulo, aos Tessalonicenses diz, orai sem cessar. Não é que nós vamos ficar, Senhor Deus, nosso Pai. Não. A nossa vida, o nosso viver, o nosso comportamento, as nossas atitudes devem ser uma perfeita adoração ao Senhor. Estamos terminando. Vigiar e instruir o fiel exercício de todas as virtudes cristãs. É aguardar a volta de Cristo, cumprir o dever, desenvolvendo talentos e amparando os aflitos. É exercer as virtudes cristãs. Tem que exercitar, senão a gente esquece. Cheguei na farmácia esse dia, o cara estava lá todo quebrado. Eu suspendia, estou vindo da academia, estou todo quebrado. Eu levantava 20 quilos e eu fiquei não sei quanto tempo doente, não consegui levantar 10 quilos. Faltou exercício para ele, faltou frequência para ele, faltou continuidade. O nadador que não nada todo dia, um dia que ele fica sem nadar, ele sente diferença. Então, por isso nós temos que exercitar e aguardar a volta de Cristo, cumprindo o dever, os talentos amparados e aflitos. O vigiar, passando duas. Examinar as Escrituras. Os irmãos já encontraram na Bíblia que tem que ler as Escrituras? Deve ter. Mas Jesus manda fazer isso aqui, ó. João, estou terminando já. João 5,39, como é que diz? Examinar As Escrituras, porque lhe julgais sem nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. a gente lê o jornal e joga fora. O jornal de ontem não vale mais nada.
jornal para ver a captura do Nicolau. Do Nicolau, Nicolau Maduro, não é isso? Então nós temos o jornal, você lê e joga fora. A revista, você compra a revista dessa semana que vem você pode jogar aquela fora, já tem notícias diferentes. O jornal de manhã é uma coisa, de tarde é outra. Então, examinar, meus irmãos, é comparar um texto com o outro, é meditar, é aprofundar, é ler com intensidade, é comparar um versículo com o outro, é ver as referências, é ver os contextos, isso é examinar. Quando o médico vai examinar alguém, ele fala, aperta, dói aqui, coloca o aparelho, vamos fazer um exame tal, fazer um exame de sangue, vamos fazer uma tomografia, vamos fazer uma ressonância magnética, vamos fazer um exame. As mães sabem disso, quando levam as crianças ao médico pela primeira vez, o que os médicos falam? As mães, ele nasceu de parto normal, é isso ou não é? Nasceu de parto normal, chorou ao nascer, com quantos anos a criança andou, com quantos anos começou a balbuciar as primeiras palavras. Isso chama-se anamnese, é que os médicos fazem para descobrir como é que foi a infância da criança. Isso é examinar, é o exame, não é leitura. Leitura é você lê e joga fora, você descarta. 5 minutos. E a chuva está bem apagada, e a chuva desceu e minha agência não está boa. Levantaram-se os rios, e assopraram os ventos, e vieram contra aquela casa, não caiu, porque estava edificada na rocha. Meu irmão, edifica sua casa na rocha que é Jesus. Ele é a pedra angular. Ele falou, quando Pedro falou, quem és tu? Ele falou, tu é Pedro. O original diz, pedacinho de pedra. Tu és Pedro, e esta pedra edificaria a minha igreja. Você é Pedro. Ora, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É mais fácil vou fazer uma casa sem fundamento. Aí vem a enxurrada, vem a tempestade e leva a casa dos morros, das palafitas, das favelas, leva tudo, porque não tem edificação. No Japão, que tem muito terremoto, eles constroem os prédios com molas para suportar, para compensar o peso. Os navios, quando fazem aquelas curvas, entra a água de um lado do navio, eu não sabia disso, entra a água de um lado para compensar para o navio não virar demais e afundar. É isso aí, meus irmãos. Vamos lá. Onde está sendo construída a sua casa espiritual? Uma pergunta para você, não responda. Onde está sendo construída a sua casa espiritual? Na rocha ou na areia que é fácil de cavar? Qualquer criança cava e faz um castelo na areia. Fique atento às consequências. Aqui não aparece aqui não, porque está escuro. Aqui tem uma casa afundando aqui, ó. Na areia, tem uma casa afundando. E aqui tem uma casa na rocha, bela, maravilhosa, firme. Dá para ver a casa aqui não, né? Lá ali no computador dá para ver. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês, até quando? Até a consumação dos séculos. Falei que na passagem de Ano Novo, que não foi um profeta que disse isso aqui, que não foi um homem usado por Deus,
Quem falou isso aqui foi o próprio Jesus. Eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. E lá em Números diz que Jesus não é filho do homem para que minta. Ele falou e cabalmente vai acontecer, quer queira, quer não queira. Vai acontecer. Ele vai estar conosco para todos sempre. Isso traz um alento para o nosso corpo, traz um alento para a nossa alma, traz tranquilidade para o nosso espírito. Três textos agora para terminar. Levar o Evangelho até os confins da terra. Vamos falar de cor. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Evangelização, discipulado, batismo e integração dos novos crentes convertidos. Hebreus 2:3. Essa luta eu vou pregar sobre Hebreus. Aproveitemos todas as oportunidades para falar de Cristo. Você tiver a oportunidade de falar de Cristo por uma pessoa, fale de Jesus para ele. Talvez ele precisando de uma palavra. Eu, quando entro no avião, eu fico doido para puxar conversa com a pessoa para falar de Jesus. Aí, de vez em quando eu encontro com um crente. Um dia eu encontrei um testemunho de Jeová. Aí ele começou a falar coisa e tal, assim, e ele não me conhecia, nem eu o conhecia, ele é testemunho de Jeová, eu presbiteriano, nato, raiz. Foi legal a conversa. Quando ele disse, não, Jesus não é Deus, Jesus é filho de Deus, Jeová é que é o único Deus e tal. Foi uma conversa bem interessante durante todo o percurso de Vitória até São Paulo. Foi interessante isso. Então, meus irmãos, aí eu faço agora na faculdade, eu dou aula na universidade. Eu dava aula na universidade, eu fiquei 31 anos dando aula na universidade. Eu falo com os alunos, olha, pega todo mundo o caderno aí e anota o que vem aqui agora. Aí todo mundo pega o caderno, abre, pega a caneta. Aí eu faço assim, ó. O menino abre a bolsa, tira o caderno, pega a caneta, aí eu passo o slide e faz fim. Escreva fim aí. Eu terminei 10:30 ponto. Alguma pergunta, meus irmãos? Gostaram do estudo? Não? Gostaram? Aprenderam alguma coisa? O que vocês aprenderam hoje? Fala aí para mim. Opa! Brielle sempre por dentro, né? Brielle é sempre por dentro. Brielle. Mais alguma coisa que vocês aprenderam por hoje? Ele está conosco para sempre, ele não nos abandona nunca. Parece que ele nos abandonou para ver por prova, igual com Jó. Que isso? Então, amém, que Deus nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos.